Olá, eu sou o Rodrigo, eu sou médico dentista, cirurgião bucomaxilofacial, preceptor do Hospital Municipal de Campinas, Hospital Mário Gatti, e hoje eu estou com um convidado especial, o Odinei. O Odinei é ex-residente do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti, terminou a residência agora, e o tema de monografia dele foi a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Você sabe o que é isso? Odinei, obrigado por você ter vindo aqui, poder explicar para o pessoal, tanto os leigos como os nossos colegas dentistas e médicos também, sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa é uma patologia que acomete muitas pessoas, você vai falar sobre isso na sua apresentação. Muitas pessoas no país inteiro, tá? Muitas que nem sabem o que é essa patologia, que estão sofrendo com essa doença e que podem ter um tratamento efetivo, uma grande melhora de qualidade de vida. Então, primeira coisa, o que é a síndrome? Esse nome é de SAUS, né? A gente chama. O que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, de poder estar aqui, podendo ter essa oportunidade de falar um pouco para as pessoas sobre essa síndrome. Bom, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é popularmente conhecida como a apneia do sono. Ela nada mais é do que um colapso recorrente da região faríngea, ou seja, aquela região posterior à língua e anterior à faringe. Essa região ela fica obstruída durante o sono do indivíduo. Ou seja, a pessoa que sofre dessa síndrome, quando ela vai dormir, por força muscular, pela língua que se desloca posteriormente, para de passar o ar e, consequentemente, essa pessoa ela entra no estado que a gente chama de apneia, que seria a total obstrução, ou seja, não passa nem um pouco de ar durante aquele período que ela está em apneia. Tá, assim, para o leigo, a apneia então seria assim, não estar respirando, né? Isso, exatamente. Ou hipopneia, respirando, mas respirando mal, pouco oxigênio está passando. Isso, a hipopneia também, problema grave, principalmente quando essa hipopneia, que é a redução da passagem do oxigênio, cai para níveis abaixo de 50% do volume respiratório normal, para aquele período. Essa hipopneia, quando ela persiste por pelo menos 10 segundos, ela também é considerada grave, como se fosse uma apneia. Também vai ocasionar a fragmentação do sono. Ou seja, a pessoa que sofre dessa doença, ela não tem consciência que ela está acordando durante o sono. Tá. No entanto, após fazer um exame que a gente chama de polissonografia, esse exame vai revelar qual é o grau, qual é a severidade da apneia dessa pessoa e também qual a quantidade de fragmentação do sono. Tá. Ou seja, o cérebro ele desperta a pessoa, mas isso não se torna consciente para o indivíduo. É como se o cérebro estivesse despertando para que a pessoa possa respirar e que volte o fluxo de oxigênio. É mais ou menos isso que acontece? Isso, exatamente isso que acontece. Tá. Então o que nós vamos ter provavelmente é o efeito colateral da falta de sono e também dessa hipóxia, que é a falta de oxigênio no organismo como um todo durante todas essas horas de sono. Isso, exatamente. Tá. Como é que isso acontece? O que acontece nessa doença que a pessoa acaba desenvolvendo a apneia? Então, na verdade, para ocorrer esse colapso da faringe, da região faríngea, vários problemas estarão associados. Dentre eles, alterações anatômicas da própria via aérea da pessoa, por exemplo, uma amígdala hipertrófica ou um corneto nasal hipertrofiado também, associado com alterações esqueléticas, principalmente aqueles pacientes que a gente classifica como classe 2, que tem o queixo para trás, e além disso o tônus muscular, que nada mais é do que aquele deslocamento posterior da língua durante o relaxamento do sono. Tá. Eu vou botar imagens disso aí para a gente exemplificar bem, para que fique bem claro para todos, tá? Como é que isso acontece. Tá, e assim, tem essa doença, ela aparece de uma hora para outra, de um dia para outro. Como é que é essa fase? Eu mesmo, eu, Eu estou falando aqui como leigo, tá? Como se eu fosse um leigo.
Eu comecei a partir de uma certa idade, por ter engordado muito, depois dos filhos e tal, a apresentar ronco, tá? Que eu não tinha há 5, 6 anos atrás. E hoje em dia eu tenho ronco. E provavelmente faço alguns episódios de apneia também. Como é que isso vai aparecendo? Como é que são essas fases de aparecimento? Bom, exatamente. Eu também me incluo nessa casuística dos homens, principalmente, que acabam engordando um pouco mais, e aí o próprio paciente ou pessoas próximas a ele começa a referir o ronco. Então, o que a gente sabe que a síndrome da apneia do sono, ela é dividida em várias fases. Então, a gente tem o ronco primário sem apneia e tem a apneia grave. E hoje em dia, a gente sabe que são os lados opostos de uma mesma doença. Ou seja, existem pessoas que roncam, mas não têm apneia. Mas as pessoas que têm apneia, com certeza elas roncam. Uhum. Então é uma doença gradativa. Tá. Bom, o que o Odinei disse agora, falando dessas fases, a gente acaba pensando que isso pode ocorrer mais em pessoas mais velhas, como é o nosso caso. A gente vai envelhecendo, engordando e a apneia ia aparecendo. E também não é totalmente verdade isso. A gente acabou de sair de uma reunião com o Dr. Almiro, que é um professor doutor da Unicamp, que trabalha com apneia obstrutiva do sono em crianças. Então esse é um quadro que pode estar presente também em crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não tem uma idade certa para aparecimento. O importante é ficar atento aos sintomas. E essa apneia, essa falta de oxigênio, o que ela pode levar de doenças adicionais relacionadas à apneia obstrutiva do sono, ou essa falta de oxigênio constante durante o sono? Bom, a apneia é uma doença que deve ser encarada como uma doença grave, que pode levar o indivíduo, inclusive, à morte. Como doenças que serão resultado dessa apneia, principalmente indivíduos que carregam essa apneia a longo prazo, a gente vai ter a hipertensão arterial sistêmica, morte de origem cardíaca ou não, que aumentam até 7 vezes nos pacientes com apneia. Morte súbita também, de origem cardíaca súbita. Exatamente. Ou não, né? Tá. Está intimamente relacionado também com AVC, com depressão, diabetes, déficit de atenção e de memória. E, além disso, um risco aumentado, muito aumentado, aliás, de acidentes ocupacionais ou acidentes de trânsito. Certo. Isso sem contar com o conflito social que o ronco alto gera no casal. Então, no relacionamento interfere muito também no lado social da pessoa. Sim. Bom, o que a gente percebe então é que está tudo relacionado, né? A gente fala de hipertensão, a hipertensão, a apneia pode gerar um quadro de hipertensão, junto com um dano cardíaco ou vascular também associado, e tudo isso vai gerando as doenças. A hipertensão pode propiciar também um infarto agudo do miocárdio, um AVC, a falta de sono vai gerar sonolência durante o dia e contribuir para a geração de acidentes, ou mesmo um déficit de atenção, alguma coisa assim. Então a gente vê que a apneia ela é o fator base de muitas doenças e todas essas doenças correlacionadas. Mas assim, a gente não ouve falar muito, né? Isso parece que é uma coisa nova, você não vê tanto na mídia, não tem muitos programas, você vê que os pacientes não estão orientados em relação a essa doença. Qual que é a incidência dessa doença, ou na verdade não é incidência, a prevalência dessa doença na população em geral? Bom, a gente tem informações do relatório da Associação Brasileira de Medicina do Sono, e esses dados são de 2015, que no Brasil, só se tratando de apneia do sono moderada a grave, hoje são 23 milhões de indivíduos que sofrem dessa doença, ou seja, 32,8% da população brasileira. Então, apesar desse número alarmante, um número muito preocupante, ainda se tem dado pouca atenção para essa condição, que, como eu já disse anteriormente, pode levar o indivíduo, inclusive, à morte. O número de pessoas acometidas pela apneia realmente é muito grande. Essas pessoas provavelmente têm doenças associadas à apneia, mas não sabem do seu diagnóstico. Elas roncam, ficam sem respirar durante alguns períodos durante a noite e não sabem que realmente tem essa patologia. Para que a gente desmistifique isso para a população leiga, Odinei, e para os profissionais também.
quais são as queixas mais comuns dos pacientes que apresentam apneia, para que eles possam fazer uma relação dessas queixas com o provável quadro de apneia que eles possuem. Então, as queixas mais comuns, Rodrigo, sem dúvida, é o ronco alto, associado com a sonolência diurna excessiva. Então, esse paciente, ele tem muito problema, inclusive, no ambiente de trabalho dele, por conta dessa sonolência diurna excessiva. E, além disso, o relato... Desculpa, só te interromper, que eu já vou pegar o gancho. A gente estava falando com o Almir agora, ele trabalha com as crianças e ele pegou muito... as crianças têm, como é que é o ronco, e elas têm um déficit de aprendizado, dormem na escola, não tem, parece que tem um déficit cognitivo e, na verdade, não é. Elas estão com apneia e essa apneia está prejudicando o aprendizado durante o dia. Então a gente faz o gancho com a relação do trabalho no adulto também, prejudicando o trabalho. Exatamente. E uma outra queixa muito comum é o próprio companheiro desse paciente que já chega no consultório dizendo, relatando para o profissional que esse indivíduo ele tem apneia. Tá. Então a própria pessoa, ela percebe que o esposo ou a esposa tem apneia. Por quê? Porque o paciente, quando ele fica sem respirar, ele se debate muito, ele engasga, e esse paciente, ele muitas vezes acaba até acordando assustado com o próprio ronco. Além disso, tem a questão da impotência, que também está relacionada, sexual também. Impotência relacionada com... Mais um fator de estresse entre o casal, né? Fora o ronco que separa o casal, a impotência também ajudando nisso. Então essas são as queixas principais, né? E tem algum sintoma? A pessoa sente alguma coisa quando está acordado, durante o sono também? Sim, um dos principais sintomas desses pacientes seriam a cefaleia matutina. O que é isso? O paciente ele acorda com uma dor de cabeça terrível. Muitas vezes há relatos de pacientes que a primeira coisa que eles fazem ao acordar é colocar a cabeça embaixo do chuveiro na água gelada para essa dor poder ser amenizada. Tá. Além disso, um sintoma muito comum é a fadiga desse indivíduo durante todo o dia, principalmente após o almoço. E, além disso, a noctúria. O que é isso? Paciente que sofre de apneia, é muito comum que ele levante durante a noite várias vezes para poder ir no banheiro urinar. E se você tem um filho que faz xixi na cama ainda, pense, o adulto levanta para urinar, ele acorda, a criança não. Então tem muitas crianças aí com 6, 7, 8 anos ainda urinando durante o sono na cama e que podem sofrer de apneia. E muitas vezes estão sendo levados a psicólogos ou mesmo sendo de certa forma repreendidas pelos pais, e elas podem ter associado sim a apneia, a esses sintomas. Então tem que ficar atento se esse sono da criança está sendo efetivo ou não. Aliás, nas crianças também o que difere um pouco do adulto, que às vezes ela não apresenta tanta sonolência diurna, mas sim uma irritabilidade, principalmente com os colegas da escola. Agora que a gente já sabe os sinais, sintomas, a pessoa fala, será que eu tenho apneia? Era bom eu verificar isso. Como que eu faço para saber se eu tenho apneia ou não? Existe exame de sangue? Como é que é o procedimento para o diagnóstico? Bom, o diagnóstico da síndrome ele é feito diante da história clínica do paciente e o exame físico e radiológico desse paciente, ou seja, os exames de complemento, né? Agora, no exame físico, que é um exame que é muito importante para poder, então, realmente identificar essa síndrome, a primeira avaliação que deveria ser feita pelo profissional de saúde é a obtenção do IMC desse paciente. Por quê? Porque a obesidade está intimamente relacionada com a síndrome da apneia. Por quê? Por causa do aumento da circunferência cervical, ou seja, o depósito de gordura nessa região do pescoço. Então, o IMC maior que 32 é um fator de risco para a apneia. Então, quer dizer que os pescoçudos geralmente são os mais afetados por essa doença. E a pressão tem alguma coisa a ver com isso, a pressão arterial do paciente? Sim, o paciente com apneia muitas vezes terá hipertensão arterial sistêmica. Isso é muito comum, inclusive se você, paciente hipertenso, e que não consegue realizar o controle dessa hipertensão com medicamentos,
pode ser que seja relacionada com a apneia, e você não sabe que você tem apneia. Por isso é muito importante, às vezes, o relato do companheiro que está roncando, está parando de respirar à noite. É um indício, assim, até meio óbvio de que deve haver uma apneia subjacente. É mais algum critério do exame físico para esse diagnóstico? Bom, do ponto de vista crâniofacial, que é a nossa área de atuação, uma vez que somos cirurgiões bucomaxilofaciais, vai estar relacionado a apneia com o paciente que tem um padrão facial 2. O que significa? Aqueles pacientes que têm a mandíbula pequena. Vocês vão ver na foto. Ou eu vou colocar. A mandíbula do tamanho normal, porém ela está posicionada mais para trás do que seria o correto. Tá. Que é um retrognata, na verdade, né? Toda essa musculatura para trás, igual vocês estão vendo aí, eu vou colocar imagens, tá? Toda essa musculatura para trás, o que faz? Faz com que a via... Quando eu faço isso, ó, esse movimento, ó, eu puxo essa musculatura, puxo um ossinho que nós temos aqui chamado hioide, e a via aérea abre, então a gente consegue respirar melhor. Então essa musculatura para trás faz com que o osso para trás faz com que a língua vá para trás também, toda essa musculatura aqui, próxima à via aérea. Então quando a gente consegue avançar esse osso, a mandíbula, a gente consegue abrir a via aérea. É possível fazer isso por meio cirúrgico. Então nós temos esses sinais e sintomas, o que é relatado pelo paciente, o ronco, a parada de respirar durante a noite, sonolência durante o dia, dificuldade de aprendizado, irritabilidade, a pressão arterial que não consegue controle com medicação, não consegue controle adequado, associado à obesidade, alterações de crânio no exame físico, mandíbula muito para trás, pescoço muito grande, tudo isso junto. Mas isso não dá o diagnóstico final. O que a gente precisa para fechar o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono? Sim, o exame que é considerado padrão ouro para o diagnóstico da síndrome é a polissonografia, que é um exame feito numa clínica que na verdade é chamada de laboratório do sono, onde profissionais especializados vão promover o monitoramento durante toda a noite, todo o sono desse paciente. E esse exame ele vai trazer informações muito valiosas para a gente. Além de confirmar o diagnóstico, ele traz para a gente também o grau da gravidade dessa apneia desse paciente. Bom, você falou que tem um grau de severidade, né? Como é que divide isso daí, né? Bom, a pessoa que sofre da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela pode ter uma apneia leve, uma apneia moderada ou grave. Como que é feito essa divisão? Se a pessoa tem um índice de apneia por hora de 5 até 15, é uma apneia 15 leve. episódios, você fala? 15 episódios tá. de apneia Que por hora de sono. Tá. Se for 5 a 15 paradas de respirar por hora, é uma apneia leve. Se for de 15 até 30, é uma apneia moderada. Se for a partir de 30, ou seja, mais que 30, é uma apneia considerada grave. Bom, agora nós já temos sinais e sintomas da doença para você poder fazer o diagnóstico em casa. O diagnóstico definitivo feito com exames, exame físico e a polissonografia. E como é que a gente trata essa doença? O paciente poder voltar a ter qualidade de vida. Como que seria feito, Odinei? Bom, o tratamento ele pode ser clínico, um tratamento menos invasivo, ou pode ser um tratamento cirúrgico. Lógico que o tratamento ele vai variar individualmente de indivíduo para indivíduo. Não existe receita de bolo, né, Rodrigo? Mas, de acordo com a gravidade da apneia do indivíduo, o tratamento vai poder ser realizado simplesmente por medidas clínicas gerais, que seria então a redução do peso, terapia posicional. De repente, esse paciente dormindo de lado já pode melhorar bem essa questão da apneia. Um tratamento de uma patologia dentro do nariz. Agora, para pacientes que têm uma apneia de moderada a grave, muitas das vezes apenas essas medidas clínicas gerais não serão suficientes. E então esse paciente ele terá uma indicação, muitas das vezes, de utilizar o CPAP, que nada... Só para explicar, o CPAP é um aparelhinho que coloca, que vocês vão ver vídeo aí também, coloca na via aérea superior, né, nariz e boca, e ele faz uma pressão positiva de ar para dentro dessa via aérea, para que force o paciente a fazer a respiração, tá? Conforme vocês estão vendo aí no vídeo agora. Isso, o CPAP, ele
foi considerado durante muitos anos, principalmente pela comunidade de otorrinos, como o padrão ouro para o tratamento da apneia moderada grave. No entanto, há um índice muito grande de pacientes, principalmente adultos, que não conseguem se adaptar à utilização do CPAP. Por quê? Porque o CPAP ele tem que ser usado durante toda a noite, durante todo o sono. Ele promove muitas vezes um ressecamento da mucosa nasal e da faringe. E também, além do custo, que o paciente muitas vezes procura é realmente um tratamento que seja resolutivo. E aí é incômodo, né? Dormir, que ele faz barulho também, o aparelho elétrico. Exatamente. É um pouco incômodo para o paciente. E aí, entrando um pouco na nossa área agora, o tratamento cirúrgico, que no Brasil principalmente direcionado para tratamento de apneia grave, seria então a cirurgia de avanço maxilomandibular ou a cirurgia de avanço bimaxilar. O que a gente vai fazer é puxar o osso, a maxila e a mandíbula para frente, né? Então a gente tem aqui, tem algumas formas de tratamento que a gente vai expor isso em uma outra aula, tá? Em outra apresentação. O vídeo já está ficando muito longo, cansativo, a gente vai fazer isso numa outra exposição, tá? Então, basicamente, CPAP, existe uma cirurgia também chamada úvulo-palato-faringoplastia, que mexe em toda a região posterior da boca, na região da faringe, que não tem dado resultados tão satisfatórios como se esperava, e hoje em dia tem um estudo muito forte nessa parte de avanço bimaxilar, maxila e mandíbula, abrindo a via aérea em região posterior. E o pai do Odinei era um paciente que ele, durante a residência, observou que o pai dele tinha apneia grave. Fazia várias apneias, na polissonografia realmente é um problema muito grave do pai dele. E ele operou, operou o próprio pai na residência fazendo um avanço bimaxilar. E nós vamos dar num próximo vídeo o relato do pai dele sobre essa cirurgia, mostrando o pré e o pós-operatório e como melhorou a qualidade de vida do pai. Então nós temos o exemplo aqui, dentro da casa do próprio cirurgião, de alguém que se beneficiou dessa cirurgia. O que você acha dessa cirurgia para finalizar o vídeo, Odinei? Para o tratamento da apneia, em relação aos estudos que você viu para fazer o seu trabalho de termo da residência e em relação ao seu próprio pai que você acompanha no dia a dia. Bom, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, existem uma infinidade de procedimentos relacionados com o tratamento da apneia. Existem pelo menos 15 cirurgias para facilitar a entrada do ar e então diminuir a apneia do paciente. Cada cirurgia, dessas 15 que eu acabei de falar, ela vai ser direcionada para um único ponto anatômico de obstrução. Só que a gente sabe que um paciente com apneia grave, ele não tem apenas um sítio anatômico de obstrução, são vários sítios. Esse sítio pode ser retopalatal, retolingual, ou até mesmo intranasal. O difícil é diagnosticar exatamente onde está essa obstrução. Então, a cirurgia de avanço bimaxilar não é uma cirurgia simples, por isso mesmo tem que ser muito bem indicada. No entanto, também é uma cirurgia que o paciente se recupera mais ou menos umas 2 semanas, o paciente já pode voltar a se alimentar, não digo normalmente, mas já começa a ter uma alimentação regular, pelo menos. Esse paciente volta à sua rotina diária, mais ou menos também com 2 semanas de pós-operatório, e o resultado realmente que vem sendo apresentado pelos artigos científicos são muito animadores. Os resultados vêm sendo muito bons, principalmente nos Estados Unidos. Até porque nos Estados Unidos a gente sabe que esse tipo de cirurgia já é indicado até mesmo para aqueles pacientes de apneia moderada. Não somente para os pacientes que sofrem da doença grave. Tem uma casuística muito maior, um número de casos muito maior do que já foi realizado aqui. E é baseado nesses trabalhos que a gente realmente faz a indicação dessa cirurgia. Eu queria deixar claro que terminamos o vídeo agora, tá? Espero que tenha sido bastante útil para vocês. Nós vamos voltar a falar desse tema, inclusive, se for possível, com o relato do pai do Odinei. Nós acabamos de sair de uma reunião com o ortodontista PhD da Unicamp, o Almiro, e nós estamos realmente discutindo alguns casos em que a gente pode provocar um benefício ao paciente. Eu trabalho no Hospital SUS, o Almiro da Unicamp, o Odinei de Sumaré, todos aqui da região metropolitana de Campinas, e a gente vai iniciar um trabalho com pacientes com apneia obstrutiva do sono,
fazendo realmente esse avanço bimaxilar nos pacientes que forem em que é indicado essa cirurgia. Então, se por acaso você tem alguma dúvida ou tem algum interesse em passar pelo diagnóstico e o próprio tratamento, eu vou deixar o e-mail aqui da nossa, bucocles@gmail.com. Bom, então da minha parte eu já vou me despedindo. Espero que tenha contribuído de alguma forma para essas pessoas que realmente sofrem dessa doença. Sobre a minha experiência particular, tendo realizado a cirurgia do meu pai, o que eu posso dizer é que foi muito gratificante poder ter realizado essa cirurgia, onde eu pude contribuir e ajudar e prolongando, acredito, a vida do meu pai. Realmente, o ganho da cirurgia foi muito grande, tanto do ponto de vista funcional, que foi o objetivo da cirurgia, que era realmente reduzir a apneia, quanto também do ponto de vista estético, onde também a gente conseguiu um ganho satisfatório, uma vez que com o avanço da mandíbula a gente diminui essa região da papada e também trazendo um rejuvenescimento. Essa daí vai para os erros no final do vídeo. Né? Rejuvenescimento para esses pacientes. Tá. Eu acompanhei o pai do Odinei no pós-operatório, realmente ele estava bastante feliz e ele acabou emagrecendo, porque é uma cirurgia grande numa região que a gente come, então come pela boca, a boca está operada, acaba comendo menos, emagreceu, então realmente mudou muita coisa na vida dele e próximo vídeo com o relato dele para vocês, tá? Isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, que tenha sido válido. Se você conhece alguma pessoa com essa patologia, pode entrar em contato conosco e, por favor, compartilhe esse vídeo, ele pode ser importante para outra pessoa também. E se gostou desse assunto, assine esse canal aqui, que nós vamos produzir mais e mais vídeos para passar sempre boas informações para vocês sobre primeiros socorros e cirurgia da face. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!